Calculadora com um mouse, clique nos números e símbolos matemáticos, ou você pode entrar com os números e símbolos a partir do teclado. Os números são exibidos no quadro do topo. Agora vou lhe mostrar como o menu Editar permite que você troque dados entre os aplicativos. Primeiro, o comando Copiar. Copia os números na área de exibição para a área de transferência para uso em outros aplicativos. Então, o comando Colar busca os dados da área de transferência. Eu vou limpar a calculadora e selecionar a opção Colar. O total na área de transferência é levado de volta para a calculadora. Para usar o programa Agenda, primeiro eu minimizo a janela da calculadora. A agenda é como uma agenda comum e um bloco de anotações. Ela é ótima para organizar compromissos e registrar datas importantes. A agenda abre para uma tela que lembra a página de uma agenda. A data corrente e a hora são exibidas no topo. A linha pulsante é o ponto de inserção. Ela indica onde o texto será colocado, ou você pode clicar em qualquer lugar que desejar para inserir o texto. Para deslocar o ponto de inserção com o teclado, pressione as setas de direção. Agora digite compromisso. Para incluir alguns detalhes sobre o compromisso, eu irei clicar na área de rascunho. Para deixar a área de rascunho, eu clicarei de volta na área principal. No menu Arquivo, o comando Novo abre um novo arquivo de agenda. O comando Abrir abre um dos arquivos de agenda já criado. O comando Salvar e Salvar Como salvam um arquivo de agenda. O comando Imprimir imprime os compromissos. O comando Remover desloca um bloco de dados da memória do computador. E como na calculadora, o comando Saída sai da agenda e sobre a agenda exibe informações sobre o programa. O menu Editar do programa de agenda tem comandos familiares: recortar, copiar e colar. Eu posso usar o comando recortar para deslocar um compromisso para a área de transferência e então, com o comando colar, levá-lo para outra data. Agora, esses comandos têm uma cor acinzentada porque a área de transferência está vazia. O menu Visualizar altera a tela do calendário no formato dia, como você vê aqui, para o mês inteiro. Os compromissos só são exibidos no modo dia. Quando você abre o seu calendário, ele estará no modo dia. Com o menu Exibir, eu me desloco para datas diferentes para visualizar os compromissos. O comando Hoje retorna para o dia corrente ou mês, dependendo do modo em que eu estou. O comando Anterior me leva para o dia ou mês anterior. O comando Próximo me leva para o dia ou mês seguinte. O comando Data me leva para uma data específica. Eu posso entrar com a data na caixa de diálogo, então clicar OK e cá estou eu, pronta para entrar com o meu compromisso para aquele dia. Sempre que houver mais informações do que é mostrado na janela, uma barra de rolagem é exibida. A barra de rolagem na agenda permite que você consulte rapidamente meses e anos. Vou usar a agenda para armar um alarme como lembrete para uma reunião às 9 e, através do menu Alarme, selecionar o comando Definir. Desloque o ponto de inserção para as 9 e, através do menu Alarme, selecione o comando Definir. Um pequeno ícone na forma de sino aparece, indicando que o alarme foi acionado. O menu Opções tem comandos para personalizar a agenda. O comando Marcar coloca uma pequena caixa em torno dos dias selecionados na agenda. O comando Hora Especial permite que você entre com uma hora que não está listada na agenda, como 12h20. O comando Marcas de Dia altera os intervalos de tempo na janela da agenda. A configuração padrão é de intervalos de 60 minutos. Clicando na opção desejada, você altera essa configuração. 12 é o formato padrão de hora, 24 horas é a outra opção. O intervalo de tempo também pode ser mudado. Vamos salvar o arquivo da agenda.
Como esse arquivo ainda não foi nomeado, eu usarei o comando salvar como no menu arquivo. Dê um nome ao arquivo da agenda que você possa reconhecer, como Kallen, e então clique OK. Agora vamos minimizar a agenda. Existem vários aplicativos do Windows que são muito úteis. No capítulo 5 eu lhe mostrarei os aplicativos Arquivo de Fichas e o Terminal. O arquivo de fichas funciona como um sistema de fichas de arquivos. Os dados são armazenados em fichas e o Windows as organiza em ordem alfabética. As informações das fichas podem ser intercaladas, classificadas e até impressas. Veja só. A janela do arquivo de fichas exibe uma ficha vazia com uma linha dupla no topo. Essa linha dupla é a linha de índice. O arquivo de fichas usa a informação colocada sobre a linha de índice para organizar as fichas por ordem alfabética. Clique no menu Arquivo. Os comandos Novo, Abrir, Salvar e Salvar Como são os mesmos comandos que você encontra na maioria dos aplicativos do Windows. Eu vou clicar no Abrir para abrir um arquivo de fichas criado anteriormente. Uma caixa de diálogo aparece pedindo o nome do arquivo de fichas que você quer abrir. Repare que todos os arquivos de fichas têm uma extensão CRD. O caminho diz ao Windows onde procurar o arquivo. Nesse momento, o Windows procura dentro do subdiretório WIN. Dê um clique duplo no arquivo e ele é aberto. Essas fichas estão ocupadas por informações enviadas anteriormente. O último nome é o primeiro a ser listado na linha de índice. Por isso, as fichas são catalogadas de acordo com o último nome. Vamos clicar no menu Arquivo. O comando Imprimir, nesse caso, só imprime a primeira ficha da tela. Para imprimir todas as fichas, selecione o comando Imprimir Tudo. Os comandos Configurar Página e Configurar Impressora são os mesmos para quase todos os menus do Windows. Depois estudaremos esses comandos com mais detalhes. O comando Mesclar combina dois arquivos de fichas e organiza o resultado. E agora você já deve estar familiarizado com o comando Saída. No menu Editar, um dos meus comandos favoritos é o comando Voltar, que permite desfazer o último comando. Por exemplo, se acidentalmente eu deletar um dado, eu apenas clico Voltar e ele irá reaparecer. No capítulo anterior, nós vimos como recortar, copiar e colar funcionam. Lembre-se, recortar remove o texto e o coloca na área de transferência. Copiar coloca uma cópia do texto na área de transferência e colar sempre coloca o texto da área de transferência onde o cursor está piscando. O comando índice é usado para adicionar ou alterar o texto na linha de índice da ficha. O comando Restaurar restaura a ficha em exibição conforme a última versão salva, caso você tenha feito uma alteração que não lhe agradou. Restaurar só funciona se você não tiver salvo seu arquivo, desde que tenha feito as últimas alterações de que não gostou. Além de texto, figuras também podem ser colocadas nas fichas. A opção Texto é a configuração padrão. Para adicionar uma figura, clique na opção Imagem. O menu Visualizar é usado para alterar a maneira como a informação aparece na tela. A opção Fichas é a configuração padrão. A opção Listagem exibe uma lista das linhas de índice. Para adicionar outra ficha, eu selecionarei Adicionar do menu Ficha. Uma ficha vazia irá aparecer no topo. A linha pulsante indica que ela está pronta para receber informação. Eu dou um clique duplo na linha de índice e agora posso entrar com os dados. No menu Ficha, o comando Deletar deleta a primeira ficha da tela. O comando Duplicar faz uma cópia do cartão da primeira ficha. Se tiver um modem ligado ao seu computador, você pode usar o comando Autodiscar para discar um número de telefone listado no cartão. O menu Localizar permite que você procure uma informação específica entre os cartões. O comando Ir Para localiza uma ficha específica baseada no que você informou.
Digite o nome na linha de índice da ficha e clique OK. A ficha vai para o topo da lista. O comando procurar procura por texto dentro das fichas. Digite o texto que deve ser localizado na caixa de diálogo. O arquivo de fichas acha o texto e o coloca em destaque. O comando procurar a próxima irá procurar a próxima ocorrência de informação especificada. A propósito, cada aplicativo aberto consome mais memória. Por isso é uma boa ideia fechar aplicativos que não serão usados novamente. Um clique duplo no botão do menu controle é uma maneira rápida de fechar uma janela. Agora vamos explorar o comando terminal. Terminal é um aplicativo de comunicação que pode ajudá-lo a conectar seu computador com outros computadores ou usar serviços de informação online como o CompuServe ou o Prodigy. Usando o modem, os dados podem ser extraídos de uma grande variedade de fontes. Notícias, bolsa de valores e dados sobre investimentos, assim como compras por computador, e tudo isso pode ser acessado através do modem. Operar um terminal depende muito a quem você está conectado, os serviços que você assina e do seu modem. Um modem envia e recebe informação através de uma linha telefônica comum. O manual do seu modem contém informações que você precisa para rodar o terminal. Para abrir o terminal, como sempre, dê um clique duplo no ícone do grupo Acessórios. A janela do terminal apresenta a barra de menu padrão e a área de trabalho está vazia. A maioria dos comandos nos menus Arquivo e Editar são consistentes com outros aplicativos do Windows. O comando novo abre um novo arquivo terminal e o comando abrir abre um arquivo já existente. Para salvar a configuração do terminal, use os comandos salvar ou salvar como. O menu Editar permite que você copie, recorte e envie arquivos. Você pode usar o comando copiar para copiar um texto selecionado de um serviço online para a área de transferência. A informação será colada no bloco de notas para ser usada em um relatório. O comando colar transfere o texto da área de transferência para o terminal. Como a maioria dos serviços online cobram por minuto, é uma boa ideia que você primeiro crie o texto e somente depois disso faça a ligação. Assim, você não pagará pelo uso da linha antes de digitar sua informação. Os comandos selecionar tudo e limpar buffer o ajudam a selecionar e limpar o que você vê na tela do buffer do terminal. Aqui no menu Configurações estão todos os comandos e configurações que eu preciso para selecionar um número de telefone e ser conectado àquele número. Mas antes de conseguir a conexão, eu preciso especificar o tipo de modem que estou usando e os parâmetros de comunicação do sistema receptor. O Windows adiciona a extensão TRM quando você salva um arquivo terminal. Eu vou entrar com a emulação de terminal, configurações nessas caixas de diálogo. As configurações padrão estão em destaque nesse quadro, mas sempre consulte o guia do usuário para ter a informação exata. O comando Comunicações exibe uma caixa de diálogo pedindo a configuração específica para transmitir os dados. Consulte o manual do seu modem para fazer a configuração. A porta diz ao terminal em que porta o modem está conectado. Através do comando telefone, você liga para um número. Você também pode usar os comandos pausa, retornar e parar durante o envio de dados. Para respostas específicas às várias opções de comunicação disponíveis, consulte o guia do usuário do seu modem. Agora vejamos outros aplicativos. Eu sei que você vai querer usá-los. No próximo capítulo, vamos descobrir as vantagens do bloco de notas e da área de transferência. Eu também vou lhe mostrar o aplicativo de impressão chamado Gerenciador de Impressão. O bloco de notas é um processador de texto simples para criar e editar arquivos de texto. O bloco de notas não possui os recursos de um processador de texto sofisticado, mas é ótimo para criar bilhetes, pequenas cartas e memorandos.
Ele suporta apenas algumas páginas de dados. O bloco de notas produz arquivos em padrão ASCII que podem ser salvos e importados por qualquer processador de texto. Eu vou mostrar. O ícone do bloco de notas fica localizado na janela do grupo Acessórios. Agora você já deve estar reconhecendo os comandos dos menus com facilidade. Clique em Abrir para abrir um arquivo já salvo anteriormente. A caixa de diálogo do Abrir aparece, listando os arquivos de texto no caminho corrente. O bloco de notas adiciona a extensão TXT quando você salva um arquivo. Na verdade, o Windows atribui várias extensões de arquivo aos arquivos que você cria, dependendo do programa em que você está. Por exemplo, os arquivos da agenda possuem uma extensão CAL e os arquivos do bloco de notas possuem uma extensão TXT. Ao abrir um arquivo, o Windows lista os arquivos com a extensão padrão para aquele aplicativo. Dessa maneira, os arquivos da agenda não se misturam com os arquivos do terminal. Aqui está o arquivo que eu quero. Vou clicar o nome do arquivo, dar OK e o arquivo aparecerá na tela. O cursor irá aparecer no topo do arquivo de texto. Pressione as setas de direção acima ou abaixo para mover o cursor uma linha para cima ou para baixo. Pressione as setas de direção para a direita ou esquerda para deslocar um espaço para a direita ou para a esquerda. Para saltar rapidamente para o fim do texto, mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a tecla End. Para mover o cursor para o início do texto, mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a tecla Home. Eu vou escrever as últimas linhas do meu memorando. Para consertar um erro, pressione Backspace para deletar o caractere à esquerda do cursor. Para alterar uma letra na linha anterior, use as teclas de setas de direção para mover o cursor até a letra desejada. Pressione Delete para apagar os caracteres e então digite a palavra correta. Para deletar um bloco de texto, mantenha pressionada a tecla Shift e pressione a seta de direção para a direita para selecionar o bloco de texto ou com o mouse, mantenha pressionado o botão do mouse e arraste o mouse destacando o texto desejado. Então pressione Delete e o texto desaparecerá. O primeiro comando no menu Editar é Voltar. Selecionando Voltar, o último comando é cancelado e o texto deletado volta para a tela. Isso é ótimo quando um texto é acidentalmente deletado. Vou copiar o bloco superior desse texto para a área de transferência. Primeiro, eu preciso selecionar o texto que será copiado. O cursor está no início do texto. Então, eu mantenho pressionado o Shift e pressiono a seta de direção para baixo para selecionar rapidamente uma linha de uma só vez. Agora eu seleciono a opção Copiar do menu Editar e o texto é copiado para a área de transferência. O comando Quebrar Linha abre automaticamente uma nova linha quando o texto chega à margem direita. Enquanto em vários processadores de texto a quebra de linha é automática, com um bloco de notas você precisa selecionar o comando Quebrar Linha para ativar esse recurso. Uma marca aparece antes do comando Quebrar Linha quando ele está ativado. O menu Localizar permite que você procure por certas palavras em um arquivo. Clique no comando Procurar. Nessa caixa de diálogo, eu direi ao bloco de notas para procurar a palavra Company. Agora clique OK e a primeira ocorrência da palavra é colocada em destaque. Então, você pode editar ou deletar a palavra. Para encontrar a próxima ocorrência, selecione o comando Procurar a Próxima. Eu continuarei selecionando o comando Procurar a Próxima até a última palavra pesquisada ter sido colocada em destaque. Alguns arquivos de texto são grandes demais para serem vistos na tela. Eu posso usar as teclas Page Up e Page Down para colocar diferentes blocos de texto na tela. É claro que com o mouse, a barra de rolagem à direita permite que você percorra o texto. Como o bloco de notas é limitado em tamanho cerca de 5 a 8 páginas, surgirá uma mensagem de alerta ao se aproximar desse limite. Se isso acontecer, um arquivo de texto grande pode ser cortado no Write e finalizado lá. Agora, eu vou abrir a área de transferência e ver se o texto que copiei ainda está lá. Primeiro, eu voltarei ao gerenciador de programas.
Então, eu darei um clique duplo no ícone da área de transferência localizado na janela do grupo principal. A janela da área de transferência é aberta como a janela ativa no alto do bloco de notas e o texto copiado do memorando é exibido. A área de transferência é um método de troca de dados entre todos os aplicativos do Windows. E como você já percebeu, quase todos os aplicativos têm os comandos recortar, copiar e colar. Tudo o que você faz é recortar ou copiar o texto ou gráfico de um aplicativo do Windows e repassá-lo para outro aplicativo. Essa é outra vantagem de usar o Windows. Antes do Windows, a transferência de dados entre aplicativos era dificultada pelas diferenças de interfaces e de formatos dos arquivos. A informação colocada na área de transferência permanece lá até que outros dados sejam colocados no seu lugar ou uma seção do Windows seja encerrada. A palavra texto aparece abaixo da barra de título, indicando o tipo de informação guardada na área de transferência. Vamos fechar a área de transferência e lembre-se, a informação irá permanecer na área de transferência mesmo que a janela esteja fechada. Agora, o bloco de notas está em uma janela ativa novamente. Eu irei imprimir o memorando para ativar o gerenciador de impressão. O gerenciador de impressão usa uma área reservada na memória, onde os dados são armazenados enquanto são impressos. Isso é chamado de buffer da impressora. O gerenciador de impressão armazena os dados que serão impressos em um buffer para liberar o computador e você rodar outros aplicativos sem que seja preciso esperar que um longo arquivo seja completamente impresso. Com o gerenciador de impressão é como se você tivesse dois computadores, pois os dados a serem impressos são enviados para a área de memória da impressora enquanto você trabalha em outro aplicativo. Vejamos outras opções do Windows. No próximo capítulo, eu falarei do Write, o processador de textos da Microsoft. O Write da Microsoft é um processador de texto muito parecido com um bloco de notas, mas que possui os recursos dos processadores de texto mais avançados. Como o Write roda sob o ambiente gráfico do Windows, o Write exibe o seu documento na tela exatamente como irá ficar quando for impresso. Diferentes tipos de faces serão mostradas na tela, aumentando suas opções de diagramação. A tela de abertura do Write contém as mesmas ferramentas de vários dos aplicativos do Windows. A barra de título, a barra de rolagem e os ícones maximizadores e minimizadores. O marcador no topo da área de trabalho indica o fim de um documento. A linha pulsante é o ponto de inserção do cursor. O canto esquerdo inferior exibe o número da página. Os 5 primeiros comandos do menu Arquivo, Novo, Abrir, Salvar, Salvar como e Imprimir, são similares aos comandos do menu Arquivo de outros aplicativos do Windows. Vou abrir um arquivo já criado. A caixa de diálogo para arquivos abertos tem o mesmo formato em todos os aplicativos. O Windows procura os arquivos com a extensão WRI e os exibe na caixa de listagem. Vou selecionar Colar e o texto copiado do bloco de notas é colocado na tela. O texto é colocado na posição do cursor, empurrando o resto do documento para baixo. O comando Mover Figura desloca uma figura horizontalmente em uma página. Você pode usar o mouse ou as setas de direção para a direita e esquerda para deslocar a figura. O comando Redimensionar Figura redimensiona a figura através do uso do mouse ou das setas de direção. Os 3 primeiros comandos do menu Localizar permitem que você procure um texto, altere-o se esse for o caso, e então continue procurando mais ocorrências no texto. O comando Ir para a página vai para uma página específica do documento. O menu Caractere é uma lista de comandos para alterar a aparência dos caracteres do texto. Normal é o estilo padrão do caractere. Negrito, itálico, sublinhado, subscrito e sobrescrito permitem que você mude o estilo do texto selecionado. Os últimos 3 grupos de comandos são para as fontes. Fontes referem-se ao estilo e tamanho do tipo de face. Os nomes das fontes aparecem no menu. A fonte corrente tem uma marca ao seu lado. Para mudar a fonte, selecione o nome da nova fonte.
Se sua impressora oferece uma maior variedade de fontes, clique o comando Fontes para ver as fontes disponíveis. Ao selecionar uma dessas fontes, ela será deslocada para o menu Caractere. Uma poderosa evolução do Windows é a disponibilidade de fontes escaláveis. O menu Parágrafo permite que você mude o formato de um parágrafo selecionado. As marcas indicam as escolhas padrão de formato de parágrafo. Alinhado à esquerda significa que todo o texto é alinhado à margem esquerda do documento. Vou centralizar o cabeçalho, selecionando o texto e clicando no comando centralizado. O comando direita desloca o texto selecionado para a margem direita. Selecione o corpo do texto usando as setas de direção para baixo, o que coloca em destaque uma linha inteira no lugar de um só caractere. Agora, se eu clicar Justificado, as margens do texto são alinhadas em ambas as margens. Eu também posso mudar o espaçamento do texto. Os parágrafos ainda estão selecionados. Então eu clico no comando espaço duplo. Use o comando Recuos para recuar um parágrafo inteiro a partir da margem esquerda ou direita ou apenas para recuar a primeira linha. O último menu é o documento. O comando Cabeçalho coloca uma linha de texto, como o título de capítulo, no topo de cada página de documento. Retornar ao documento leva-o de volta para o arquivo de texto. Cabeçalhos e rodapés não aparecem na tela, mas eles estarão no documento impresso. O rodapé é uma linha de texto na base de cada página. Ele é criado em uma tela separada, como o cabeçalho. O comando Exibir Régua exibe uma régua no topo da janela. Se estiver usando um mouse, os ícones no topo podem ativar marcas de tabulação e ajustar o espaçamento de linha e alinhamento de parágrafos selecionados. Por exemplo, para retornar o texto, para espaço simples, eu seleciono o texto e clico no ícone selecionando espaço simples. Para definir uma marca de tabulação, clique no primeiro ícone de seta, depois clique na posição da régua. Para desmarcar uma tabulação, clique no indicador de tabulação na linha de régua e o arraste para fora da linha. Selecione Ocultar Régua para remover a régua da janela. Se você não está usando a linha de régua, o comando Tabs permite que você defina as marcas de tabulação. Aqui você pode desmarcar todas as tabulações. O comando Layout da página permite que você mude as margens e a numeração de páginas. A menos que seja especificado de outra maneira, o Write numera as páginas a partir do número 1. No próximo capítulo, veremos o aplicativo Paintbrush da Microsoft. Vou fazer um desenho e depois vou inseri-lo no aplicativo Write, mesclando texto e gráficos. Você vai querer ver isso. Se você nunca trabalhou com um programa gráfico antes, ficará maravilhado com os gráficos que podem ser criados com o Paintbrush. Gráficos são criados em uma tela eletrônica, usando ferramentas eletrônicas como o editor de texto, borracha, pincel, uma ferramenta de linha de sólidos e muito mais. O Paintbrush é um programa de pintura e edição de mapa de bits que inclui linhas curvas e retas, um pincel de rolo, assim como um aerógrafo e ferramentas para desenho de polígonos. Você pode selecionar cores para o primeiro e segundo planos através da paleta de cores. Os arquivos de Paintbrush são salvos com a extensão BMP ou PCX, o que os torna compatíveis com muitos outros aplicativos. Vamos dar uma olhada. A área de trabalho é dividida em telas. A área de desenho e a caixa de ferramentas. Para escolher uma ferramenta, dê um clique sobre ela. Para começar a desenhar, desloque a ferramenta que você selecionou para a área de trabalho e a coloque onde quer começar a desenhar. Então clique e mantenha pressionado o mouse. A espessura das linhas pode ser mudada clicando no comando Espessura da linha. Repare que a seta indica uma nova linha mais grossa. A ferramenta curva cria linhas curvas. No início é um pouco difícil usá-la, por isso preste atenção. Primeiro,
Desenhe uma linha reta e então clique e puxe a linha para curvá-la. Agora, vou selecionar pincel. O formato do pincel pode ser alterado através do comando Formas do pincel no menu Opções. O spray cria um desenho do tipo spray com a cor selecionada. Para apagar erros, selecione a ferramenta Apagar. Então, vá para a área que será apagada e pressione o mouse para apagar. Há duas ferramentas diferentes que você pode escolher para apagar imagens. Existe a borracha simples e a borracha de cor. A borracha simples altera a área de desenho que você escolheu como fundo. A borracha de cor altera partes da cor do primeiro plano para a cor do fundo ou muda toda uma cor para outra cor. Para selecionar partes de um gráfico, use a ferramenta Tesoura ou Selecionar. A tesoura é uma linha que você pode desenhar em torno de um objeto e então deslocá-lo, copiá-lo ou apagá-lo como se o cortasse. Desenhe em torno da figura enquanto mantém o mouse pressionado para selecioná-lo. Para apagar a área selecionada, clique no comando Recortar no menu Editar e o objeto desaparece. O selecionar desenha uma forma retangular, o que normalmente é mais rápido. Essa série de ferramentas permite que você desenhe retângulos, círculos, elipses ou formas geométricas sólidas. Você pode desenhar as mesmas formas, mas o Paintbrush as preenche com a cor selecionada. O polígono é usado para desenhar formas de bordas retas. Desloque o cursor de linhas cruzadas e clique com o mouse para marcar as posições. Assim que clicar no ponto em que começou, o polígono se fecha e a espessura de linha que você selecionou é desenhada. Você pode preencher formas com a ferramenta Pincel de Rolo, que se parece com um pincel de rolo. Desloque o ponteiro do ícone para dentro da forma e clique. A forma é preenchida com a cor e o padrão selecionado. Adicionar texto a um gráfico é fácil. Selecione a ferramenta de texto, o ícone ABC, clique o cursor onde você quer iniciar o texto e comece a digitar. Há várias opções de menu para escolha de fonte e o tamanho de fonte que você quer usar. A ferramenta Rolagem permite que você desloque a tela pela área de trabalho. A tela é realmente grande. Clique em -1 no menu Visualizar para ver como ela é grande. Vamos abrir um arquivo contendo um gráfico já criado e colocá-lo em um documento do Write da Microsoft. Este gráfico foi desenhado usando-se o Paintbrush. Eu preciso da ferramenta Selecionar para escolher o desenho. Agora eu clico no Recortar do menu Editar e o gráfico é recortado e colocado na área de transferência. Antes eu minimizei a janela do Write. Agora vou dar um clique duplo no ícone e restaurar a janela. O documento ainda está lá. Agora eu posiciono o ponto de inserção no local exato em que eu quero que o gráfico apareça. Escolho Colar do menu Editar e o desenho é colocado dentro do documento. Uma vez no seu lugar, eu posso redimensioná-lo e mover o gráfico se for necessário. Agora que você foi apresentado ao mundo do Windows, você está preparado para aplicar o que aprendeu e tirar o máximo proveito do Windows 3.1. Você pode ver os aplicativos que fazem parte do pacote do Windows. Do relógio ao Paintbrush, o Windows tem uma variedade de programas para satisfazer todas as suas necessidades. Agora que você conhece o Windows 3.1, trabalhar com qualquer programa para o Windows será muito fácil. O Windows é o início de uma nova geração de softwares que oferece um ambiente gráfico com comandos fáceis de aprender e capaz de rodar vários aplicativos simultaneamente. Lembre-se, você pode revisar este programa tantas vezes quanto quiser para aprender o que for necessário para rodar o Windows 3.1. Obrigada pela atenção e até a próxima.
Olá, bem-vindo ao Usando o MS-DOS 6.0. Neste vídeo, vamos conhecer muitos dos recursos do poderoso sistema operacional da Microsoft. Com 67% dos computadores pessoais usando o MS-DOS, ele continua sendo um dos mais populares sistemas operacionais para o ambiente doméstico e profissional. Além de explicar como o MS-DOS 6.0 funciona, eu falarei de algumas das melhores novidades da versão 6.0, como o Double Space, que permite que você quase dobre a capacidade do seu disco rígido. O MainMaker, que configura automaticamente o seu sistema para aproveitar ao máximo sua memória convencional. E o antivírus, que detecta e destrói os terríveis vírus de computador. Também iremos ver alguns dos mais preciosos utilitários do DOS, como o DOS Shell, que permite que você organize seus arquivos e diretórios através de um gerenciador de arquivos fácil de usar. E o editor do DOS, que é útil para editar o seu AutoExec e o ConfigSys. Falaremos dessas características e muito mais durante o nosso vídeo. Este programa foi dividido em diversos capítulos para sua conveniência. Se você zerou o seu videocassete no início desta fita, então anote o tempo do começo de cada capítulo. Dessa maneira, você será capaz de avançar rapidamente para os capítulos que quiser revisar. No capítulo 1, eu explicarei como o DOS gerencia o hardware. O capítulo 2 analisa o DOS Shell. O capítulo 3 é uma visão geral de alguns comandos do DOS muito usados. No capítulo 4, conheceremos o MainMaker e veremos como o DOS 6.0 proporciona um melhor gerenciamento de memória. E no capítulo 5, você verá como aumentar a capacidade do seu disco rígido com Double Space, fazer backup do seu disco para salvar os dados, otimizar o seu disco com defrag e varrer o seu disco à procura de vírus. Vejamos agora como o MS-DOS controla as várias operações do seu computador. Pronto para começar? Ótimo! Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que o MS-DOS 6.0, o que o sistema operacional de disco da Microsoft faz no computador e por que um sistema operacional é tão importante. O sistema operacional de disco, ou DOS, é responsável pelo controle do hardware do seu computador. O teclado, um monitor e cada componente do sistema é controlado pelo DOS. Pense na última vez que você fez uma ligação telefônica. Primeiro você discou um número. Depois, você contatou alguém na outra ponta. Isso tudo foi possível graças ao trabalho invisível da sua telefonista local ou, nos dias de hoje, de uma central telefônica digital eletrônica. Um sistema de computador necessita de um operador semelhante, dizendo aos componentes do computador como se comunicar entre si. É aí que entra o DOS. Em um computador, uma instrução ou comando é passada pelo teclado. Você também pode selecionar um comando usando um mouse. O teclado e o mouse são chamados de dispositivos de entrada. Então, a unidade central de processamento, ou CPU, processa a informação. Para ver o resultado do seu comando, você olha no monitor, que é chamado de dispositivo de saída. Uma impressora é outro tipo de dispositivo de saída. Um disquete ou um disco rígido proporcionam um local para se armazenar magneticamente programas e informações que serão acessadas mais tarde. O MS-DOS permite que todos esses componentes trabalhem juntos. Existe uma outra função importante desempenhada pelo MS-DOS, a de organizar todos os programas e todas as informações nos arquivos. O DOS organiza os programas e os nomes de arquivos em um sistema de arquivo eletrônico e armazena a informação em discos magnéticos, na maioria das vezes no disco rígido do seu computador. Para tornar possível o gerenciamento das informações, o DOS aloca áreas específicas para certos arquivos. Estas áreas são conhecidas como diretórios. É importante entender o conceito de diretório. Assim como uma lista de telefones contém informações que foram organizadas para que sejam encontradas facilmente, o diretório do computador organiza dados eletrônicos chamados de arquivos para facilitar a busca.
Eis a lista de diretórios de arquivos do meu computador. Uma lista telefônica contém nomes, endereços e números de telefone. O diretório do DOS contém nomes de arquivos, extensões de arquivos que nos informam que tipo de arquivo estamos vendo, o tamanho do arquivo, a data e a hora da última atualização. E assim como as páginas amarelas dividem tudo em subcategorias, como encarnadores ou advogados, o DOS subdivide os diretórios principais em outros diretórios chamados de subdiretórios. Para listar os arquivos e diretórios, nós digitamos dir no prompt do DOS e apertamos Enter. Os arquivos e diretórios serão mostrados na tela. Quando eu digito dir, o DOS reconhece o comando. Daqui a pouco falaremos um pouco mais dos comandos do DOS. No DOS, nomes de arquivos e diretórios seguem alguns padrões. Os nomes podem conter de 1 a 8 caracteres, mas não devem exceder 8 caracteres. Também existe uma extensão do arquivo com até 3 caracteres, que fornece informações sobre a natureza do arquivo. O nome do arquivo e a extensão são separados por um ponto. As extensões fornecem informações sobre o arquivo e ajudam a identificar o tipo de arquivo dentro de um programa. Por exemplo, WKS é a extensão de um arquivo de planilha eletrônica. DBF é de um arquivo de banco de dados e TXT é de um arquivo de texto. A linguagem de comando do MS-DOS inclui algumas extensões importantes que você precisa conhecer. A extensão .exe indica um arquivo executável. Arquivos executáveis inicializam programas. Extensões .com também são arquivos que inicializam programas. Elas são chamadas de arquivos de comando. As extensões .exe e .com são arquivos que contêm instruções de comando. A extensão .sys é o comando do DOS para arquivos de sistema que contém informações sobre o hardware do sistema como o mouse ou o teclado. Ele permite que o DOS se comunique com mais eficiência com o hardware. E, finalmente, as extensões .bat indicam os arquivos batch ou batch files. Arquivos batch contêm uma série de comandos do DOS que são executados automaticamente. O MS-DOS procura um arquivo chamado autoexec.bat sempre que o computador é ligado e imediatamente segue as suas instruções. Se o DOS não achar esse arquivo, o prompt da data e da hora aparecem automaticamente. Um arquivo BAT pode ser personalizado da maneira que você quiser. Para mais informações sobre arquivo BAT e arquivos de sistema, consulte o seu guia de notas ou guia do usuário do MS-DOS 6.0. Os nomes de arquivos e extensões do DOS são importantes, porque eles nos ajudam a identificar a informação armazenada no seu computador. Em outras palavras, se precisamos de alguma coisa, saber o nome do objeto ajuda. Além de conhecer o nome da informação, a localização também é importante. Então, como os arquivos são alocados, onde o DOS coloca os dados? Da mesma maneira que uma informação é lida em uma lista telefônica, os drives de disco dentro do computador leem informações armazenadas magneticamente nos disquetes e discos rígidos. O MS-DOS aciona esses drives e os nomeia como A, B, C e assim por diante. Podemos fazer o computador ler um disco específico, bastando para tanto digitar a letra do drive, seguida por 2 pontos, como há 2 pontos. As informações podem ser armazenadas em uma variedade de discos magnéticos, dos quais existem diversos tipos, discos rígidos que estão alojados permanentemente dentro do seu computador e discos removíveis chamados de disquetes, que normalmente têm 3,5 polegadas ou 5,25 de polegada. Para acessar um disquete, é preciso inseri-lo no drive de disco e descer a trava. Se você receber essa mensagem, isso significa que a porta do seu drive de disco não foi travada ou o disquete não foi colocado corretamente no drive. Digite A para abortar e corrija o erro. Para ver os arquivos armazenados em disquete, iremos digitar o comando de diretório dir, seguido por um espaço e, então, digitaremos a letra do drive que queremos ver, seguida por 2 pontos. O DOS listará as informações contidas no disquete. Normalmente, o disco rígido de um computador é chamado de drive C,
Em alguns computadores com discos rígidos de grande capacidade, ele pode ser dividido em vários drives, chamados de CDE, etc. Lembre-se, a única maneira de realizar uma tarefa com o MS-DOS é utilizando um comando que tanto o DOS quanto o computador entendam. Em outras palavras, você precisa dizer ao computador o que você quer que ele faça. E como a maioria de nós não escreve em linguagem de computador, o DOS age como um intérprete. Por isso o MS-DOS é tão necessário. O computador só fará o que você pedir se for usado o comando apropriado do DOS. Os comandos do DOS podem ser executados digitando-se a instrução na linha de comando do prompt, ou selecionando o comando a partir de um dos menus do DOS Shell. E falando em DOS Shell, vamos para o capítulo 2. E assim vocês verão como ele pode facilitar o gerenciamento dos nossos arquivos. O DOS Shell é um ambiente visual gráfico que torna mais fácil acessar os comandos do DOS e também organizar os arquivos e diretórios. O DOS Shell contém várias janelas que mostram arquivos, diretórios e menus suspensos no alto da tela, listando vários comandos disponíveis. Com ele, a mudança de um diretório para outro torna-se mais simples e a localização de arquivos específicos é mais rápida. Antes do aparecimento do DOS Shell, era preciso digitar a localização exata e o nome do arquivo no prompt do DOS para poder localizá-lo. Mas agora, com o DOS Shell, posso apontar e clicar o arquivo com um mouse. O Shell é mais funcional para pessoas como eu que preferem ambiente gráfico. No prompt C2 pontos, digite DOS Shell e aperte Enter. Temos os títulos do menu no topo, árvore de diretórios e lista de arquivos do diretório raiz no meio, e os grupos de programas na parte inferior da tela. Minha maneira favorita de utilizar o DOS Shell é com o mouse. Um mouse pode ser utilizado no DOS Shell desde que o arquivo mouse.com esteja instalado e seja compatível com o MS-DOS 6.0. Se o seu mouse não funciona, você deve verificar o seu manual do MS-DOS 6.0. Talvez seja preciso atualizar o seu arquivo mouse.com. Eu posso ativar cada uma das janelas clicando naquela janela. A barra de rolagem à direita de cada janela permite que eu clique nas setas para mover os arquivos para cima ou para baixo. Se você não possui um mouse, pode passar de uma janela para outra através do teclado. Pressionando a tecla Tab, a janela adjacente é ativada. Pressionando o Tab novamente, o cursor se desloca em sentido horário até a janela selecionada. Então você pode fazer suas opções dentro da janela. Para reverter as direções e mover o cursor em sentido anti-horário, pressione a tecla Shift e a tecla Tab simultaneamente. Muitos dos comandos mais usados do DOS estão disponíveis nos menus do DOS Shell. E esses menus são acessados pela barra de menus. Cada menu contém uma lista das opções do DOS que estão disponíveis. Com o mouse, só é preciso apontar para o nome do menu desejado e clicar o botão esquerdo. Para acessar os menus usando o teclado, pressione a tecla Alt ou a tecla F10 e o menu de barras é ativado. Pressione a tecla com a seta para a esquerda ou direita para selecionar uma opção e pressione Enter para abrir o menu. Repare que os menus oferecem opções diferentes dependendo da janela em que você está. As opções do menu estão customizadas para oferecer opções relacionadas à janela ativa. Para selecionar um dos comandos listados, clique o comando com o mouse ou digite a letra sublinhada do comando. No teclado, você ainda pode usar as teclas com as setas de direção abaixo ou acima para mover o cursor até a opção desejada. Daí pressione Enter. Se uma opção está acinzentada, esse comando em particular não pode ser utilizado neste momento. Alguns dos comandos do DOS só estão disponíveis dentro de certas condições. Por exemplo, não podemos selecionar Copy antes de especificarmos o que vamos copiar. Se eu coloco em destaque um arquivo com o mouse e então seleciono no menu, os comandos que antes estavam inativos agora estão disponíveis. Os 3 pontos após uma opção são chamados de reticências. Eles indicam que uma caixa de diálogo irá aparecer quando aquele item do menu for selecionado.
Uma caixa de diálogo pede informações que o DOS necessita para realizar a tarefa que acabamos de pedir. Algumas caixas de diálogo contêm áreas de entrada onde é solicitado que você digite uma informação específica ou selecione uma opção de uma lista. Uma vez que a caixa de diálogo tenha sido completada, o DOS tem a informação necessária para realizar a tarefa. Um diamante ao lado de uma opção do menu indica se esse atributo está ativo, ou seja, se está sendo utilizado. Agora podemos clicar no Enter com o botão esquerdo do mouse ou através do teclado pressionar a tecla Enter. O DOS Shell também mostra teclas de atalho ao lado do comando respectivo. Pressionando a tecla indicada, a tarefa do menu é realizada automaticamente. Isto recebe o nome de tecla de atalho porque o comando é realizado imediatamente, independente de onde você esteja no DOS Shell. Você não precisa estar em um menu, apenas pressione a tecla indicada. Minha favorita é a F9. Ela é o atalho para visualizar o conteúdo de um arquivo. Agora vejamos a árvore de diretório. Esta é a árvore de diretório. É uma representação visual de diretórios e subdiretórios deste drive e como eles se relacionam. Para mudar de diretório, aponto e clico o mouse e estou em outro diretório. Se eu quiser mudar de drive, eu seleciono no indicador de drive e a mudança é feita. Se você quiser visualizar diretórios ou arquivos, o DOS Shell proporciona uma maneira rápida de ver como eles estão organizados. O DOS Shell exibe a árvore de diretório à esquerda, enquanto a seta se move para baixo, a lista de arquivos contidas naquele diretório é exibida à direita. Pressionando o Alt no teclado e depois a letra V, nós acessamos o menu View. Estamos vendo a lista simples de arquivos. Selecionando a lista dupla de arquivos, nós dividimos a tela. Agora podemos comparar dois diretórios simplesmente clicando esse comando. O sinal de adição ao lado de um diretório indica a presença de um ou mais subdiretórios. Clicando no sinal de adição ou pressionando a tecla de adição, os subdiretórios são exibidos. Isso significa expandir o diretório. No menu Tree, a opção Expand está listada com teclas de atalho assinaladas à direita. Expand All mostra a tela toda ocupada. Clique o menu Tree novamente e a única opção disponível será o Collapse Branch, uma vez que tudo foi expandido. Todos os diretórios estão reduzidos quando o DOS Shell é inicializado. Como você pode ver, cada diretório possui um grande número de arquivos e o DOS Shell é realmente excelente gerenciador de arquivos. A verdadeira vantagem do DOS Shell é a sua capacidade de manipular arquivos múltiplos. Nós podemos selecionar vários arquivos e realizar uma tarefa que afetará todos eles de uma só vez. Observe só. Vou selecionar um arquivo e continuarei pressionando a tecla Shift, clicando um arquivo na parte inferior da tela. O DOS automaticamente colocará em destaque todos os arquivos entre o primeiro e o último arquivo. Agora podemos trabalhar com todos os arquivos selecionados, podemos copiá-los ou deletá-los. Qualquer que seja o comando selecionado, todos os arquivos serão afetados de uma vez só. Isto poupa tempo quando copiamos muitos arquivos para outro diretório ou para um disquete. Podemos selecionar arquivos múltiplos que não sejam necessariamente vizinhos. Para selecionar arquivos específicos, pressione a tecla Ctrl enquanto você clica os nomes dos arquivos. Todos os arquivos que você clicou enquanto pressionava a tecla Ctrl permanecem em destaque, esperando que você acione um comando. Qualquer comando que você escolher irá afetar todos os arquivos selecionados. Se você precisar de ajuda, pressione F1 e você terá ajuda pertinente ao contexto. O DOS Shell não o deixará na mão. Após ler o texto de ajuda, você pode pressionar a tecla ESC e voltar para o Shell. Como você pode ver, realizar o gerenciamento de arquivos a partir do Shell lhe trará muitos benefícios. Mas o DOS 6.0 lhe proporciona outra vantagem quando você trabalha com um tipo específico ou uma categoria de arquivos. O DOS permite que sejamos seletivos e só exibe arquivos que preencham critérios específicos. Inicialmente, o DOS dispõe todos os arquivos em um diretório organizado em ordem alfabética. Para dizer ao DOS para ser mais discreto, podemos acionar as opções de exibição de arquivos do menu. Quando o menu Options é selecionado, uma caixa de diálogo irá surgir.
Para ver todos os arquivos com uma extensão TXT, devemos digitar um asterisco, que simboliza o coringa no DOS.txt. Nós podemos exibir nossos arquivos por nome, extensão, data, tamanho do arquivo ou pedido do disco. Eu escolho a extensão e pressiono Enter. Agora, todos os arquivos com extensão TXT estão reunidos em um único grupo. Embora não tenhamos visto todos os recursos do DOS Shell, ele é um sensacional gerenciador de arquivos e...